Meditação diária, 21 de novembro. Abrindo mão de nossos defeitos. Se defeitos de caráter contribuíssem para nossa saúde e felicidade, não teríamos chegado a tal estado de desespero. Texto básico, página 40. Iniciar o sexto e sétimo passos nem sempre é fácil. Podemos nos sentir como se tivéssemos tantos erros que somos totalmente defeituosos. Podemos nos sentir como se nos escondêssemos embaixo de uma pedra. Em nenhuma hipótese iríamos querer que nossos companheiros adictos soubessem de nossas imperfeições. Provavelmente iremos passar um tempo examinando tudo o que dizemos e fazemos para identificar nossos defeitos de caráter e estarmos certos de suprimi-los. Podemos olhar um determinado dia de nosso passado, nos sentindo humilhados por ter a certeza de haver dito a coisa mais embaraçosa do mundo. Decidimos nos livrar a todo custo destes traços horríveis, mas em lugar nenhum do sexto e sétimo passos, eles nos dizem que podemos aprender a controlar nossos defeitos de caráter. De fato, quanto mais atenção dermos a eles, mais firmemente enraizados eles se tornarão em nossas vidas. É preciso humildade para reconhecer que não podemos controlar nossos defeitos, assim como não podemos controlar nossa dicção. Não podemos remover nossos próprios defeitos, apenas podemos pedir a um Deus amoroso que os remova. Abrir mão de alguma coisa dolorosa pode ser tão difícil quanto abrir mão de algo prazeroso. Mas vamos reconhecer, agarrar-se a ela dá muito trabalho. Quando realmente pensamos sobre aquilo a que estamos nos agarrando, vemos que o esforço não vale a pena. É tempo de abrir mão de nossos defeitos de caráter e pedir que Deus os remova. Só por hoje. Estou pronto para ter meus defeitos removidos. Eu vou abrir mão e permitir que um poder superior amoroso cuide de mim. Ok. Vamos analisar isso. Essa meditação toca num ponto central. A parte que realmente chama atenção para mim é: quanto mais atenção dermos a eles, mais firmemente enraizados eles se tornarão. Isso parece um paradoxo total, né? Porque assim, a vida inteira a gente aprende que para resolver um problema tem que focar nele, lutar. E aqui a sugestão é o oposto. Como que a gente pratica isso então, se não é pela força de vontade? Qual é o caminho? É um paradoxo fascinante e ele nos joga de volta para a experiência mais fundamental da recuperação, que é o primeiro passo. O que é a adicção ativa, afinal? É a gente tentando controlar o incontrolável, né? A gente tenta usar a força de vontade para parar de usar droga e falha, miseravelmente. A literatura até define insanidade como isso, repetir os mesmos erros esperando um resultado diferente. Então, tentar controlar os defeitos com a mesma força de vontade que falhou com a adicção... É a mesma insanidade, só muda o nome. Exatamente. É a mesma lógica, só que agora o campo de batalha é interno, é o nosso caráter. Entendi. Então, quando o texto fala em humildade, não é sobre se sentir, sei lá, derrotado, pequeno. É mais sobre admitir que a ferramenta que a gente sempre usou, o controle, a força, ela simplesmente não serve para esse tipo de problema. Perfeito. É o reconhecimento de que, assim como a adicção, os defeitos de caráter são um problema de poder. Ou melhor, de falta de poder. Nossas melhores tentativas de nos consertar só nos deixaram mais quebrados. O como, na prática, não começa com uma luta, começa com uma rendição. Certo, mas vamos levar isso para o chão de fábrica da recuperação. Como um adicto, na prática, começa a abrir mão. O texto diz que se agarrar a eles dá muito trabalho, e é verdade. Mas soltar parece assustador. Muitos desses defeitos, a manipulação, o orgulho, por anos pareceram ser as únicas coisas que a gente tinha para sobreviver, sabe? Sim, a própria literatura de NA chama de técnicas vitais de sobrevivência. E é por isso que o processo é tão cuidadoso. Ele não começa com a remoção, ele começa com a consciência. A gente não pode abrir mão de algo que nem sabe que está segurando. É para isso que servem o quarto e o quinto passos. O inventário. Isso. Fazer um inventário moral minucioso, sem medo, para ver esses padrões de comportamento em toda a sua glória, como diz um dos textos. Ver tudo no papel. O que, para muita gente, é uma experiência aterrorizante.
É se olhar no espelho e não gostar nem pouco do que vê. Aterrorizante, mas necessário. É esse desconforto que gera a motivação para mudar. A reação inicial, como o texto de hoje diz, é querer que aquilo tudo suma, agora. Quero me livrar disso hoje. Exato. Mas aí vem a segunda fase, que é muito mais sutil e é o coração do sexto passo, a disposição. Veja bem, o passo não diz nós removemos nossos defeitos. Ele diz, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses nossos defeitos de caráter. A ação não é externa, de arrancar o defeito. A ação é interna, é se tornar inteiramente pronto. É uma virada de chave mental gigantesca. A diferença entre tentar arrombar uma porta e simplesmente ter a humildade de pedir a chave. A prática diária, então, muda completamente. Em vez de acordar e falar, hoje eu não vou ser impaciente, o que é quase uma receita pro fracasso, a prática vira outra. É notar a impaciência surgindo, respirar fundo e, naquele momento, pedir internamente, Poder Superior, por favor, me ajuda com isso, eu estou pronto para que isso seja removido. É uma prática contínua de rendição. Exatamente. Mas essa rendição parece que está amarrada a uma coisa ainda mais difícil, a autoaceitação. Como é que alguém aceita partes de si que são tão destrutivas? Que causaram tanta dor. O texto fala em se sentir totalmente defeituoso. Parece que tem uma linha muito fina entre aceitar um defeito e virar complacente e usar como desculpa, sabe? Essa é a grande questão. E a literatura aborda isso de um jeito muito claro. Existe uma ideia de que os defeitos que a gente aceita e perdoa em nós mesmos, eles têm mais chance de serem removidos do que aqueles que a gente luta contra com unhas e dentes. A autoaceitação aqui não é dizer, eu sou egoísta e pronto, é isso. Isso seria a complacência. Certo. Então, qual é a diferença? A verdadeira autoaceitação, como um dos guias dos passos define, inclui admitir que nos falta algo. É aceitar a realidade do momento, com todas as imperfeições. É o único ponto de partida possível. É dizer, ok, a realidade é que hoje eu tenho essa tendência. Eu não gosto disso, mas lutar contra só piora as coisas. Então, eu aceito que isso está aqui agora e, a partir dessa honestidade, eu peço ajuda para mudar. É parar a guerra interna. Isso. Em vez de se punir por ter um pensamento egoísta, você observa, admite a impotência e, humildemente, pede para que ele seja removido. A energia que era gasta na luta, na culpa, ela pode ser usada para outra coisa. Exatamente. É uma prática contínua de honestidade e humildade, não um evento único. A gente não se aceita uma vez e acabou. A gente pratica a autoaceitação a cada momento. E o paradoxo é esse. É essa aceitação que tira a força do defeito. É como lutar com areia movediça. Quanto mais a gente se debate, mais rápido afunda. A saída é relaxar e se render a uma força maior. Isso mesmo. Ok, então o que isso tudo significa na prática do dia a dia? O esforço não é para lutar contra o defeito, mas sim para praticar os princípios espirituais que o substituem. Isso muda o foco do problema para a solução. Lembrei de uma pergunta de um dos guias de trabalho dos passos que é genial. Qual? Como seria a minha vida sem este comportamento? Qual o princípio espiritual que posso aplicar no seu lugar? Essa pergunta é o mapa do tesouro. Ela tira a gente do ciclo de obsessão com o negativo. O processo de remoção de um defeito não cria um vácuo. A natureza, ela abomina o vácuo. A recuperação é um processo ativo de preencher esse espaço com algo positivo. Pode dar um exemplo prático? Como funciona essa substituição no dia a dia? Claro. Vamos pegar a desonestidade. Um adicto pode ter o hábito de mentir sobre coisas pequenas quase por reflexo. A abordagem antiga seria se culpar toda vez que mente e jurar nunca mais vou mentir. A nova abordagem com essa pergunta seria: ok, o oposto da desonestidade é a honestidade. Como eu posso praticar a honestidade hoje em pequena escala? Então, em vez de focar em não mentir, o foco passa a ser como ser honesto. Pode ser algo simples, tipo admitir que não sabe a resposta para uma pergunta, em vez de inventar. Exatamente. Ou dizer a verdade sobre como se sente,
mesmo que seja desconfortável. O ressentimento, em vez de lutar para não sentir ressentimento, que é quase impossível, a prática se torna: como posso praticar a boa vontade hoje? Entendi. Talvez seja fazer uma pequena gentileza para alguém, ou só desejar o bem para aquela pessoa em silêncio, mesmo que o sentimento ruim ainda esteja lá. A ação vem primeiro. A prática constante da ação positiva começa a enfraquecer o defeito, até que um dia a gente percebe que ele não tem mais o mesmo poder sobre nós. Então, a remoção dos defeitos não é como um raio que cai do céu e nos transforma. É um processo gradual, onde a gente participa ativamente ao praticar os princípios que quer cultivar. A ajuda de Deus, então, vem na forma da oportunidade de praticar o oposto. Isso. A recuperação permite que a gente troque o egocentrismo pela boa vontade, a desonestidade pela honestidade, o medo pela fé. A prática de abrir mão de um defeito está ligada diretamente à prática de acolher um princípio. A ação muda e, como resultado, o sentimento e o caráter também mudam com o tempo. Não é mágica, é trabalho. Só que é um tipo de trabalho completamente diferente. Completamente. Tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a uma reflexão final. A meditação foca em abrir mão, um processo que parece de esvaziamento. Mas, como vimos, a recuperação é, na verdade, um processo de preenchimento. Não se trata só de tirar o que é ruim, mas de colocar ativamente o que é bom no lugar. E esse preenchimento é uma escolha diária. Às vezes, a cada minuto. Exato. E isso me deixa com uma pergunta para quem nos ouve refletir. Ao pensar em um defeito de caráter específico que causa dor ou dificuldade hoje, pode ser a impaciência, o orgulho, o medo, qual princípio espiritual oposto poderia ser praticado ativamente em seu lugar? Qual seria um antídoto? Se é impaciência, o princípio é a paciência. Se é o medo, é a fé. Se é o ressentimento, é o perdão. E a pergunta mais importante é: como seria dar apenas um pequeno passo, uma pequena ação na direção desse novo princípio hoje? Não amanhã, não quando se sentir pronto, hoje. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona?